Ezequiel 11, 18. Eles retornarão à terra que lhes dei, e tirarão dela todas as suas imagens abomináveis, e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens de idolatria e aos seus ídolos abomináveis, farei cair sobre suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Esse é o texto do profeta Ezequiel. Ezequiel que está numa das turmas dos exilados, e ele recebe uma palavra do Espírito. E nessa palavra inspirada do Espírito, Ezequiel ele vai colocar algumas coisas aqui nesses pontos, e ele vai falar algo no verso 19, que ele diz: eu lhes concederei um só coração. Por que concederei um só coração? Porque até aqui o povo não tem um só coração, não há um só coração, eles não têm um só coração. Antes ele fala: vão retornar à terra que lhes dei, e vocês vão tirar dela todas as suas imagens abomináveis, todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. Ele chama de idolatria de inutilidade, ele chama de idolatria de inutilidade, e ele fala: vai tirar tudo isso, e aí eu vou dar para vocês um coração, mas um só. Todo mundo vai ter um só coração, um só espírito, uma só fé, um só amor, uma só conduta. E ele fala: e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, ou seja, uma nova maneira agora de pensar, de agir, segundo esse novo espírito. E retirarei deles o coração de pedra, coração gelado, duro, frio, difícil, e lhes darei um coração de carne, com mais sensibilidade, porque eu ponho um coração de carne e nele eu ponho o meu espírito, e dou para vocês um novo espírito. Então procederão de acordo com os meus, ele diz, decretos, princípios e leis. Depois que ele mudar o coração de pedra e colocar coração de carne, e aí o espírito renovado, ele fala: agora vocês estão aptos a seguir meus decretos, princípios e leis. E aí ele vai falar isso aqui para Ezequiel, numa profecia, uma palavra de uma projeção profética. É uma projeção profética. E nós vamos continuar com o mesmo tema, porque nós vamos ter a resposta hoje de algumas outras coisas a mais. O mesmo tema, a oração poderosa da fé, segunda parte, porque ontem foi a primeira. Então vamos falar sobre oração poderosa da fé. Não é a oração da fé poderosa, é a oração poderosa da fé. A fé me dá poder na oração, seria isso. Então, oração poderosa da fé, segunda parte. E ontem nós falamos sobre um dos pontos, uma das chaves que nós devemos ter para orar, porque a igreja ela não tem orado, ela não tem visto o resultado, ela tem desanimado e definhado, no âmbito global, geral. A igreja por si, ela tem se tornado num piloto automático junto com as nações, junto com o próprio mundo, e ela esqueceu quem ela é. Por isso, para que haja uma oração poderosa da fé, eu preciso entrar, mas eu preciso operar a fé. Sem fé não consegue orar. Mas fé em quê? Em 3 chaves, em 3 níveis. Ontem nós falamos sobre o primeiro, que é crendo na autoridade que me foi dada. Falamos ontem sobre isso. Eu não consigo entrar na presença dele se eu não consigo crer que eu tenho autoridade, porque ele é que fala que me deu autoridade. Não é uma autoridade que eu me auto-intitulo, eu tenho autoridade. Não, ele deu autoridade, é ele que deu autoridade. Então eu preciso, no mínimo, sabendo quem ele é, crer que foi ele que deu. Porque se ele está dizendo que ele me deu autoridade, eu tenho que no mínimo crer. Porque se eu não consigo crer que eu tenho autoridade da qual ele falou que me deu, então eu tenho que crer que eu tenho, eu não consigo orar. Eu não consigo orar, eu não consigo ir para a presença dele, eu não consigo nem acreditar
Eu vou andando no meu modo de viver, natural, e eu não entro. E essa profecia de Ezequiel, ele vai dar, por causa dela, vai me dar uma outra chave. Essa profecia que ele dá, porque essa profecia ela se cumpre. Essa profecia de Ezequiel, ela vai se cumprir. Ele vai trazer o novo nascimento. Ontem eu dei uma palhinha sobre o novo nascimento. Ele vai promover o novo nascimento no ser humano. O novo nascimento. Tem um texto em Gênesis 1:26 que diz assim: então Yahvé determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Guarde isso, ó. Nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E no livro de Cantares, no capítulo 5, verso 1, diz assim: adentrei ao meu jardim. Aí vai ter algumas vírgulas e umas palavras. Ele diz assim: minha irmã, minha igual, noiva amada. Então ele vai falando entre algumas vírgulas aqui: adentrei meu jardim, vírgula, minha irmã, vírgula, minha igual, vírgula, minha amada, noiva amada. De noiva amada, ok, de minha irmã. E nós temos 3 chaves que eu falei que eu ia dizer sobre esses 3 dias. Ontem uma, agora a outra, daqui a pouco a última. A segunda chave que eu quero trazer hoje é essa aqui, ó. Para que a minha oração seja realmente poderosa, eu preciso disso aqui, ó. Orar crendo na minha nova identidade. Uma pessoa que se intitula cristã, nascido de novo, ele precisa ter firmado nele essa identidade que é nova. O João, ele tinha uma identidade quando eu nasci. Mas quando eu conheci a Cristo, me foi dada uma nova identidade. Ele me deu autoridade, mas também me deu uma nova identidade. Então você vai ver que eu tenho um RG natural, mas tenho um RG espiritual de uma identidade nova que Ele me deu quando eu nasci de novo. Então essa nova identidade, se eu não crer, se a minha fé, se eu não acredito que eu nasci de novo, que eu tenho uma nova identidade, eu não oro. Qual que é o problema dessas chaves não serem usadas? É que eu não oro, eu não vou para a presença dEle. Qual que é o problema? Eu vou afundando igual as nações afundam. Eu não vou repetir a visão que eu tive, não vou repetir, está no primeiro culto, depois vocês veem lá. Vai subir no YouTube, vocês assistem lá. De uma igreja afundando. Deus me mostrou uma igreja afundando. Terrível, dando corda para ela e ela não pegava, ela estava só afundando. Eu não vou repetir, para a gente ganhar tempo, ela está na primeira ministração, na primeira chave, que foi crendo na autoridade que me foi dada. Hoje eu quero falar sobre crendo na minha nova identidade. O que é identidade? Identidade vem de idem, idêntico, semelhante, igual, parecido, tal como. Tudo isso está envolvido na identidade. Identidade, identificação. Então eu tenho que ser identificado. Eu sigo a Cristo por identidade, por identificação. Mas se eu não me identifico com Ele, para que eu vou orar? Se eu nem sou igual, eu nem me sinto igual, eu nem quero saber sobre esse assunto, então eu nunca oro. Se eu nunca oro, eu nunca tenho vitória, porque a minha vitória está 100% acoplada, ligada. Vitória, igualzinho, acoplada ao tempo de oração que tenho com Ele. 100% de oração, vitória igual. Não oro nunca, é só fracasso, por mais que tenha vitória. A vitória que não é conquistada nele, não é vitória, é uma derrota retardada. Então, não está derrotado ainda, parece até que foi vitorioso, mas lá na frente vem uma derrota, porque ela não foi conquistada nele. Para ser vitória, de fato, tem que ser conquistada nele. E o melhor âmbito da conquista da vitória é na oração. Mas para a oração eu preciso... Por que a igreja não gosta de orar? Porque por causa disso, é Ele que me mostrou isso. Eu não sabia não, é Ele que me mostrou que a igreja não vai para a oração, porque ela não crê que ela tem essa autoridade. Deu autoridade, mas ela não consegue crer que tem tanta autoridade assim. Ela se sente um nada. Eu não sou isso tudo não, eu nem sei orar bonito. Ele não está falando com beleza, está falando com identidade, é chegar perto dele. Identidade, eu preciso ter uma identidade nova, e crer que eu tenho uma nova identidade, crendo que nela também tenho autoridade. Então identidade, vou repetir, vem de idem, idêntico, parecido, igual, semelhante, tal qual. Tudo isso está ligado à identidade e identificação. A ponto do quê? A ponto de eu olhar para Cristo e ver a igreja.
Eu olhar para a igreja e ver a Cristo. Eu olho para a igreja, eu identifico Cristo. Eu olho para Cristo, nele identifico a igreja. É tanta identidade, é tão parecido, que um eu vejo o outro. Então eu preciso fazer isso na minha vida uma realidade, uma verdade diária, contínua na minha vida. Quando olha para você, eles veem Cristo? Quando olha para mim, será que vê Cristo? E quando vê Cristo, será que me vê? Ou pior, será que eu me vejo em Cristo? Será que você se vê em Cristo? Você olha para Cristo e consegue se enxergar nele? Então, e quando ele olha para você, ele se vê em você? Quando ele olha para mim, será que ele, olhando para mim, ele me vê nele ou ele em mim? Então isso está ligado à identidade. Então, se eu não crer na minha nova identidade, e ela foi dada, é uma profecia de Ezequiel que ela foi cumprida, ela foi realizada, ela foi cumprida. Você quer ver como essa coisa de identidade é séria? Todo mundo lembra da negação de Pedro, que negou 3 vezes, Pedro negou e tal. Dá uma olhada nesse texto aí, ó. Marcos 14, 70. Porém, uma vez mais ele o negou. Tinha negado Cristo, né? Negou de novo. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Identificou Pedro. Com toda certeza, tu és um deles. Ainda que Pedro era pescador, era um homem meio truculento, ainda que tinha negado, mas a identidade está cravada. Não tem como fugir da identidade que ele me deu. Se uma vez você deu a vida para Cristo, nunca mais você vai ser o mesmo. Você já tem uma nova identidade, não tem o que fazer. Tem uma nova identidade, então vamos usá-la. Vamos usar essa nova identidade para já fazer propósito dela naquilo propósito que ela me foi dada, que é chegar a Ele por identidade, me aproximar dele. Pedro foi identificado, falou, ele negou, estava ali se esquivando, meio covarde, mas ele fala, eles identificaram Pedro, falou, você, ó, com toda certeza tu és um deles. No outro texto fala assim, você fala como um deles. Então a identidade fica cravada no cristão. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim, porquanto se alguém está em Cristo, nova criação, outra Bíblia dirá nova criatura, é a mesma coisa, as coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é novo? Minha identidade, você tem uma identidade nova. A tua vida velha já foi, agora é uma nova identidade. Onde? Em Cristo. Por que eu tenho uma nova identidade? Porque eu sou uma nova criação, eu nasci de novo, eu sou novo, agora eu me identifico com Ele, antes não. Quem olhava para mim antes era um, quem olha para mim em Cristo é outro. Pedro olhava antes, era só um pescador, olha agora, fala, identifica, você é um deles. Ele continua sabendo pescar, mas ele foi identificado como um deles. Então, isso é uma identidade. Eu estou lendo vários textos para você se identificar. 2 Coríntios 6, 18. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está dizendo, se eu serei, porque eu não sou ainda. Então tem que ter uma nova identidade, e na nova identidade você não é um povo qualquer, você não é só uma nação qualquer, você é meu filho e minha filha. Identidade, tudo ligado à identidade. Mais um texto, Romanos 5, 16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Cristo, com Ele, somos herdeiros com Ele, porque por identidade, eu sou igualzinho a Ele. Ele tem uma herança porque ele é herdeiro, legítimo. Mas como eu nasci de novo em Cristo, com Ele eu sou herdeiro também, porque há uma identificação. E a falta dessa identidade em mim, na minha fé, eu preciso crer nisso. Aí que está. Mesmo eu tendo, eu posso não crer que tenho. E se eu não creio que tenho, eu não oro. E se eu não oro, as coisas não ocorrem, porque eu não sou mais o mesmo. Apenas eu sou uma pessoa nova que não pratica as coisas novas do novo homem. Orar, por exemplo. Então eu preciso crer na minha identidade. Cristo nos coloca idênticos e nos chama de iguais a Ele. Cantares 5:1 diz assim: adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual. Ele está falando, é idêntico a mim, é minha igual.
O próprio Senhor está dizendo, é minha igual. Ele olha para a igreja e fala, é minha igual, é noiva minha, é filho, é igual, é minha igual. Ele está dizendo, você é semelhante a mim. Eu estou alcançando esse propósito lá na criação. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Identidade, ficar idêntico, idem, igual, parecido. Olha para um e vê o outro, olha o outro e vê um, igual. Nós uns com os outros e nós a Cristo, olhando para Cristo, olha para nós e assim por diante, identidade. Com esta fé de que eu tenho a mesma identidade dele, eu vou praticar o mesmo que ele pratica. Você quer ver? Eu tenho a identidade de Cristo, eu sou igual, minha é igual, eu sou igual a ele, como igreja, sou igual. Se eu sou parecido, se eu sou igual, se eu sou idêntico, Cristo, ele ia orar ao Pai? Ia. Eu sou igual, então eu vou também. Mas eu não tenho identidade, aí eu não vou. Eu não assumo por fé que eu tenho essa identidade, aí eu não vou. Porque se eu tivesse identidade, eu vou olhar o que ele fazia. Bom, ele ia orar. Ele orava sempre. Então eu vou. Na oração ele chamava do quê? De Pai. Então eu vou chamar, porque somos idênticos. Então sem identidade eu não oro. Eu perco a vontade de orar. Eu desanimo de oração, eu acho supérfluo orar. Deixa que os outros oram para mim. Sendo que eu tenho a mesma identidade do outro. Porque Cristo me deu essa identidade, deu para você essa identidade. Então vai orar. Como? Do jeito que aquele que é igual orava. Como que ele orava? Ia para o monte, chamava ele de Pai, ficava o tempo todo com o Pai, ia chorar aos pés do Pai, ele fazia a vontade do Pai. Na oração, ele interagia na oração. Não era monólogo, ele falava, a hora ele silenciava, o Pai falava. Tem hora que você vai orar, você fica em silêncio, não tem palavras. Então fica quieto ali, não sai da oração, porque às vezes o Pai quer falar. Então você vai orar, você fala. E a gente confundiu oração com choramingação. Você sabia que o nosso silêncio também é oração? Porque assim, a gente entra no momento da oração. Como a gente aprendeu muita coisa errada, a gente entra na oração e começa: Pai, porque está doendo, Pai, porque é isso, me dá aquilo, e fico ali horas e horas e reclamo, e falo, e peço, e falo, e nada, dá aquele silêncio. Você sabia que quando dá esse silêncio, que acabou as palavras, não sei se já aconteceu com você, você vai orar e de repente acabaram as palavras. Já passaram por isso? De vai orar e não tem mais palavras assim? Você está tão às vezes esgotado, não tem mais palavras? Quem já passou por isso? Você de casa aí, dá uma mente, já passou por isso? De você vai orar e de repente não tem mais palavra? Então, quando acabam as palavras, é que de fato começou a oração. Porque agora acabou as lamúrias, agora ele não é mais o meu psicólogo, eu vou lá só para lamentar. Não. Agora sim, agora é aquele que me identifico com ele. E agora sim, nesse silêncio, agora, a partir de agora, o nível da oração muda, porque eu não saí da presença dele, mesmo no silêncio. E agora acalmo meu coração e eu começo a falar de fato aquilo que eu devo falar, num diálogo de identificação. Eu sou igual a ele, lembra? Que ele é igual a mim, ele me fez igual a ele. Então muitas vezes na hora que acabaram as palavras, é quando a oração de fato vai dar início. Porque às vezes pode ver, às vezes acaba as palavras, você começa a chorar, aí tua lágrima começa a falar. Aí ele vem no teu coração, começa a consolar. Aí a oração começa de fato. Então nós confundimos oração com resmungação, com murmuração, com ficar... A gente confunde. Você já pensou você chegar aqui no fórum, você vai lá no fórum aqui, ou da sua cidade, e você chega diante do juiz, você tem algo sério para falar, mas aí você quer fazer uma média, eu duvido, você não fica 2 minutos com conversa fiada na frente do juiz, tem que ir direto ao ponto. Ou então você tem que ficar em silêncio e ouvir o juiz falar. Porque não adianta, e a gente quer fazer isso com Deus, a gente quer chegar diante do Pai e ficar com um monte de coisas e questionamento. É porque eu quero abrir meu coração, porque eu quero falar, aqui eu posso, o pastor falou que aqui eu posso, e vai. Chega uma hora, acabou tudo. Pois é, a hora que acabou tudo, não sai desse momento, fica lá de joelho, ou sentado, fica no seu cantinho, continua na presença dele, você vai perceber ele chegando mais perto. Ele estava lá, mas você vai perceber ele chegando perto. E aí você vai perceber que as palavras vão começar a fluir um pouco diferente, porque a oração vai começar agora, porque agora você está indo direto ao ponto. Agora começa direto ao ponto. Então a oração, para eu chegar na oração, eu preciso saber disso, eu preciso orar crendo na minha nova identidade. O que isso tem a ver com a oração poderosa da fé? Abre a sua Bíblia em Jeremias.
Jeremias no capítulo 7. Jeremias capítulo 7. E você vai ver como que a identidade na oração é preciosa. Não se assuste com Jeremias, tá? Jeremias é meio assustador, as pessoas não gostam muito de ler Jeremias, né? É meio dolorido. Mas é muito preciosa as palavras do livro de Jeremias. Tanto Jeremias quanto Lamentações de Jeremias. Jeremias capítulo 7, o verso é o 34. Jeremias 7, versículo 34. Veja o que ele fala. Eu vou ler para você, porque nós vamos ficar aqui em Jeremias um pouquinho. Eu quero passar para você a importância dessa identidade. Como é importante eu saber quem sou. O mundo está precisando que a igreja viva essa identidade. Diz assim o texto: deste modo, darei fim ao burburinho alegre e satisfeito da cidade. Calar-se-á o noivo e também a noiva em Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará árida e vazia. O contexto aqui, a partir de agora, a partir do capítulo 7, verso 34, para frente, você lê na tua casa, ele está dizendo assim, ó: calou-se, fechou a voz do noivo, o noivo não fala, Cristo não fala mais nada, e a noiva também não há oração, ninguém ora, ela não ora, ele não responde porque também não tem oração, há um silêncio agora dos dois. Calou-se o noivo e calou-se a voz da noiva, calou-se a voz do noivo e calou-se a voz também da noiva. Olha o detalhe: em Judá e em Jerusalém. Quando fala em Jerusalém e em Judá, em Jerusalém está falando de Israel, em Judá está falando também de Israel, porém em Judá vem Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então fala de nós como igreja também, estamos enxertados em Judá, enxertados no leão de Judá. Então está falando de nós, e ele está dizendo assim, ó: pois a terra se tornará árida e vazia. Ele está falando só de destruição daqui para frente. Você leu para frente aqui de Jeremias, você vai ver só dor, sofrimento, destruição, peste, guerras, fome, escravidão. Só vai ter sofrimento de agora em diante. Apenas sofrimento vai acontecer de agora em diante. A partir do silêncio da noiva, do silêncio do noivo, não se fala mais. Hoje, quando há o silêncio da igreja, a igreja não quer mais orar. Pensa bem, raciocina de forma até lógica. Se a igreja não ora mais, Cristo não tem mais nada para responder. Então silencia-se os dois e a terra começa a ser fervida, ela começa a ser destruída, ela começa a ser arrasada. Isso também me faz entender a importância da voz da noiva e da voz do noivo. A importância. Como que o noivo fala? Pela palavra, pelo testificar, pelo Espírito. Então é a voz do noivo e a voz da noiva. Então veja aqui. Agora você dá uma caminhada aí em Jeremias e vai para o capítulo 33. No verso 23. Porque ocorre um silêncio e logo depois do silêncio vem o mal. Muita coisa ruim agora vai acontecer, muita coisa ruim agora vai suceder, muita coisa ruim vai operar na nação de Israel, em Jerusalém, em Judá. Aí em Jeremias 33, verso 23, vai acontecer mais uma palavra. Diz assim: Iavé, verso 23, do 33 de Jeremias. Iavé dirigiu a palavra a Jeremias. Ele fala assim: observaste o que toda essa gente está comentando? Que o Senhor rejeitou os dois reinos que tinha escolhido? Que reino? Jerusalém e Judá. No contexto atual profético, na projeção profética, está falando de Israel e da igreja. Então, estão comentando, ele está dizendo assim: observaste que toda a gente está comentando por aí,
que o Senhor rejeitou os 2 reinos que ele tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Não acreditam. Para um pouquinho, olha para mim, final de verso 24, para aí depois a gente volta. Não estão acreditando, as nações, o mundo não acredita que Israel volta a ser nação poderosa. Ela é, mas muitos não acreditam, ainda tem esperança de destruir de vez Israel. Os inimigos, Israel tem 1 bilhão de inimigos ao redor, 1 bilhão. 1 bilhão de islamitas, 1 bilhão de nações inimigas em volta. Então eles ainda têm esperança que isso acaba, isso vai acabar. Israel é um pingo, vai acabar. E o mesmo jeito, as nações hoje não acreditam mais na igreja, não crê que a igreja volta, não acredita mais que a igreja ela se levanta. E o próprio Deus está falando assim: observaste que toda essa gente está comentando que o Senhor rejeitou os 2, tanto Israel quanto a igreja, tanto Jerusalém quanto Judá, que Judá, a igreja está em Judá também. Por isso desprezam, estão desprezando o meu povo, e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi. Descendentes de Jacó, Israel, descendentes de Davi, a igreja, porque vem Cristo e vem nós. E não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, e libertarei do cativeiro, e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Não interessa o que o mundo está comentando acerca do meu povo, não interessa o que o mundo comenta acerca de Israel, acerca de Jerusalém, ou acerca de Judá e toda a descendência, que aí estamos a igreja, não importa o que comentem, ele está dizendo: eu manifestarei a minha mais profunda compaixão. É promessa, ele está dizendo. Não importa o que dizem, o que toda a mídia mundial fala, e quando fala mídia mundial, não é a mídia, é a boca de cada um. Todo mundo fala e começa a denegrir Israel, denegrir a própria igreja. E ele está dizendo, ele diz isso, essa gente está comentando que eu rejeitei. Aí ele dá assim uma comparação. Ele diz dessa maneira: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, em outras palavras, é possível, se você ver uns versos acima, ele vai dizer assim: é possível que não haja noite e dia, que o sol não nasça, que a lua não venha? É possível? Se você for capaz de impedir isso, então eu rejeito o meu povo. Por quê? Porque é impossível, ninguém, com toda a tecnologia do mundo, não dá para impedir que o sol nasça. Não tem como impedir que a noite chegue. Ele está falando dessas leis da noite e do dia, foi eu que estabeleci. Se pudessem ser revogadas, eu rejeitaria meu povo. Mas como não dá, eu já estou dizendo: assim como existe o sol, assim como existe a lua, como tem noite e como tem dia, eu não rejeitarei meu povo. Eu não vou rejeitar os meus, e tem mais, eu vou restaurar o destino deles. Eu os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Isso está no capítulo 33. Só que no capítulo 7, a noiva e o noivo calou, não fala mais nada. Dá uma olhada aqui no verso 10 desse mesmo capítulo 33. Por que ele está falando que agora vai restaurar tudo? Você lembra que quando o noivo e a noiva se calam, só veio desgraça. Você vai ler na tua casa, dá até desânimo. É muita coisa ruim porque houve o silêncio. A noiva e o noivo, quer dizer, a igreja não ora, o noivo não responde, ninguém o busca, e vai correndo, fica aí no piloto automático, na sabedoria humana, vai indo. E só destruição. E começa o burburinho. Aí começa a falação. A igreja não volta mais, Israel está perdido, Deus nada, e vai indo, e vai caminhando, até que ele se levanta e se manifesta, como acabamos de ler. Agora a razão disso está no verso 10. A partir do 10 ele diz assim: assim fala Yahvé: dizeis que este lugar está completamente arruinado, sem soldados, nem animais. Está arruinado, todo arruinado. Mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens, nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir. Ouvir o quê?
a voz de júbilo e a voz de satisfação, o noivo, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graças para a casa do Senhor. Então a casa do Senhor continua de pé, mesmo com a devastação, desde o capítulo 7 até o capítulo 33, muita devastação, mas a casa do Senhor continua de pé, porque Ele está dizendo, vai se ouvir de novo a voz da noiva, a voz do noivo, e eles trarão com júbilo, com ações de graça, com alegria, suas ofertas para a casa do Senhor, exclamando, dá graças ao Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque eu mudarei o destino dessa terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade. Assevera o Senhor, afirma, assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas, nem animais, haverá novamente pastagens, onde pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Então ele está dizendo, quando a voz do noivo e da noiva se calou, veio muita destruição. Mas quando a igreja volta a se levantar com a sua voz e a orar, o noivo se propõe a falar também. Então as duas vozes, tanto a voz da noiva quanto a voz do noivo, por identidade, identificação, eles são idênticos. Entendendo? Identidade, quando ela se identifica e começa a falar, a orar, entra na presença com ousadia e vai orar, vai falar, a voz dele também ecoa. Quando a voz dele ecoa, acontece isso, uma reversão, toda desgraça agora passa a ser cheia de graça, onde a sua compaixão se manifesta, como ele mesmo diz. Agora volta a trazer, ele diz assim, nesse lugar assolado, sem palavras, nem animais, foi tudo destruído. Ele está dizendo, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Se vai descansar os rebanhos em todas as cidades, já está dizendo, em cada cidade tem um rebanho. E em cada cidade que tem um rebanho, ele levanta pastores segundo o coração dele. Ele está falando, vai vir um avivamento e eu vou levantar homens segundo o meu coração, que vão apacentar o meu povo, vai ter muita erva verde, muito alimento para o meu povo, e vai trazer paz, ele vai trazer descanso para essas pessoas, e por consequência, descanso a essas cidades, inclusive a nossa. Então ele está dando uma promessa, mas o segredo está onde? Na identidade. Eu preciso me identificar como sendo a esposa do Cordeiro e chegar na presença dele me identificando, porque veja, a minha voz em oração provoca a voz dele. Há um diálogo, oração não é monólogo. Então nesse diálogo entre eu e o meu Criador, eu falo, silencio, ele fala, e nós juntos ecoando a voz. Anota isso aí. Quem se identifica, se aproxima, e quando se aproximam, unem vozes e força. É isso que o mundo está precisando. Como o mundo não se identifica com o seu Criador, pelo contrário, se afasta dele, quem é que hoje tem a possibilidade de se identificar com o seu Criador? Aquele ao qual o Criador salvou, a sua igreja, o seu povo. Então quando nós nos identificamos com Ele, eu consigo entrar no meu momento de oração e falar com Ele na minha simplicidade, da maneira que eu sou. Você não precisa ser outra pessoa para orar, é você falando. Como você falaria sentado numa sala junto com o teu pai, junto com uma pessoa assim? Você ia conversar com Ele, é igual, Ele só quer isso. Só que quando você vai e fala, você fala por identidade, por identificação. Você nasceu de novo, você não é mais aquela pessoa rejeitada, agora você é filho. Então eu tenho uma identidade com Ele, eu me identifico, sou igual, minha igual, minha noiva, minha igual, parecida comigo. Então quando eu entro na presença, então acontece isso. Então quem se identifica, se aproxima. E quando se aproximam, unem vozes e força. Porque quando as nossas vozes começam a ecoar no mundo espiritual, a voz da esposa, a voz da igreja, orando, falando com ele, ele responde, essas vozes ecoam e faz tremer céu e terra.
E é por esse tremor, pelo ecoar das vozes, a voz da igreja, a voz da noiva, a voz da esposa, a voz do noivo, essas vozes ecoando faz tremer e traz uma reversão de condição da qual estava muito triste. Mas ele diz, vai vir felicidade, eu vou mudar, eu vou transformar, porque eu mudarei o destino desta terra. Vê, a igreja ora e muda a terra. Ele não fala a terra ora e muda a igreja. Não, é a igreja ora e a terra muda. É a igreja, porque é só ela que consegue se identificar. É só ela que consegue num domingo à tarde como esse sair da sua casa, poder ficar descansando. Inclusive tem a possibilidade da live e você acaba vindo. É um esforço. Por que você faz isso? Porque você se identifica. Você nem sabe, mas você se identifica, senão você não viria aqui. Você se identifica, senão você não estaria aí assistindo agora. E por essa identidade nos dá então a força, gera fé em mim para saber, se eu me identifico tanto com ele, sou tão parecido, deixa eu falar com o meu igual, porque ele te chama de igual. Mas nós não somos iguais, somos a imagem e semelhança dele, nasci de novo para isso, para ter a imagem e semelhança, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Estamos num processo, ainda tem umas falhazinhas, mas já temos a identidade em nós. Você é filho, é filha, já está identificado. Então eu preciso fazer isso, eu preciso chegar nele com confiança, sabendo que eu tenho autoridade. Existe a autoridade que ele me deu quando eu nasci de novo. E aí ele me deu uma identidade. Então por eu ter essa autoridade e me identificar com ele, eu consigo orar. E ele me mostrava nesse sentido, a igreja não ora, porque no fundo ela não crê que tem autoridade, e ela não crê que já foi posta uma identidade, ela não se preocupa em se identificar comigo. Como que eu me identifico com ele? Simples, vou começar a fazer o que ele faz, gostar do que ele gosta, porque eu me identifico. É a mesma coisa, aquilo que ele ama eu amo, o que ele odeia eu odeio, aquilo que ele gosta eu gosto, aquilo que ele quer fazer eu faço, o que ele não quer fazer eu não faço. Isso é identidade, não é só obediência, é identidade. E ele fala, e agora sim, eu com essa nova identidade, eu consigo. Aí eu volto para Ezequiel, e aí eu consigo fazer como diz Ezequiel, como foi dito lá. Então procederão de acordo com os meus decretos, com os meus princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis. Por quê? Porque agora eu me identifico com ele, mas para tudo isso acontecer, ele teve que me fazer nascer de novo. Eu nasci de novo, nova criatura sou. Então eu sou nova criatura, ele habita em mim, ele faz de mim algo novo. Todo dia você é renovado nessa criação nova da qual ele te fez nascer de novo, e todo dia ele te renova. Eu não só nasci de novo naquele dia, mas todo dia eu sou renovado nele e por ele, e para ele. Todos os dias você é renovado nele, por ele, com uma finalidade, de ser para ele. Então ele te renova para que você volte para ele. Para quê? Para orar. Por enquanto, orar. Orar é homologar, é conversar com ele. Você vai bater um papo sério com ele. Você vai conversar com ele como um filho fala com o pai. Você vai falar com ele, não com medo. Porque quando a igreja não tem identidade, ela não crê que tem identidade, ela esquece até. Ela não tem identidade, e ela não consegue crer que tem autoridade, ela fica com medo, e se fica com medo, fica paralisada. Paralisada não ora, não orando cai. Ela só definha, só sofre. Então ela não consegue dar um testemunho de alguém que não faz parte deste mundo, mas o reino é de outro lugar. Não consegue. Estamos aqui, mas daqui não somos. Estamos, mas não somos. O reino não é desse mundo. Então, para eu orar, voltar a orar, eu preciso orar com toda a força que ele me deu de identidade e fazer ecoar, unir a minha voz com a voz dele, para que nessa nossa identidade possa haver uma mudança de quadro e as coisas serem alternadas. Amém? Então, só recapitulando, crendo, eu preciso entender que eu preciso crer, crendo na minha nova identidade, crendo na autoridade que me foi dada. Mas vai ter mais um ponto que eu vou dar na terceira reunião, que vai ser crucial também, crucial. A última é crucial, que ela fecha esses 3 pontos. Te dei 2. Eu tenho que crer que eu tenho autoridade, senão não oro. E tenho que crer que tenho a mesma identidade, senão eu não oro. E o que ele quer é nos chamar para perto dele.
todas as palavras que têm sido ministradas é para trazer nós. Eu dizia ontem, Ele está clamando por nós. Nós queremos clamar por Ele, mas Ele está clamando por nós. Fala, vem na minha presença, eu estou aqui, se achegue, eu sou teu Pai. Vem, vamos juntar as vozes, vamos alterar. Então, o mundo está esperando a manifestação dos filhos, mas os filhos têm que saber que são filhos, têm que ter identidade de filho. Tem que ter identidade e saber que tendo identidade tem autoridade, senão não chega. Aí o mundo continua clamando, desesperado, não sabe o que fazer, está se degladiando, se matando sozinho. Tem 300 trilhões de opiniões, ninguém sabe nada. E todo mundo quer saber tudo, mas ninguém sabe nada. E ele está aqui esperando a voz se unir com a voz dele, para ele intervir e falar assim: eu vou curar todas as suas cidades, eu vou mudar isso, eu vou alterar. Quem altera é Ele. Ele é poderoso para fazer isso, como Ele mesmo diz. Amém? Vocês entenderam isso? Vocês entendem que eu preciso orar com esse coração? Assim afirma o Eterno Poderoso, nesse lugar assolado, sem pessoas e sem animais, ou seja, não tem mais vida, não tem mais nada. Ele dá uma promessa: haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. O rebanho está cansado, ele está dizendo: eu vou dar descanso. O rebanho se sente jogado, muitos lugares se sentem jogados. Não há um esforço, talvez, dos pastores, não se esforçam, eles vão sendo largados, jogados, vão sendo lançados fora. Tem muitos assim. Então ele está dizendo: haverá pastagens, onde os pastores farão descansar. Como que o pastor faz o rebanho descansar? Com o pasto. Não é o pastor que pega a ovelha no colo, que balança, não. Ele leva para o pasto. O que é pasto? É a comida. O que é a comida? Uma boa palavra. Quanto melhor a palavra, melhor o pasto. Aí o rebanho se fortalece e aí sai ganhando toda a cidade. Eu vou fazer descansar os rebanhos em todas as suas cidades. Ele está dizendo, todas as cidades, para ter um rebanho descansado, ele já está sutilmente dizendo: a cidade vai ser afetada positivamente pelo descanso do meu rebanho. Então precisamos aprender a descansar nele, indo orar, não duvidando, mantendo a nossa postura como cristãos, mantendo nossa posição, onde nós dizíamos que mais importante do que a nossa missão e a nossa posição. Então temos que manter a nossa posição ativa, sabendo quem somos, a nossa identidade. Não somos qualquer coisa. Você foi chamado por Ele, nasceu de novo, com um firme propósito de fazer uma diferença nessa geração, e nessa geração mesmo que está agora sofrendo. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou aproveitar, quero orar em cima dessa mesma palavra que Ele deu aqui. Essa mesma palavra que Ele deixou destinada. A voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de gratidão na casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque eu mudarei o destino dessa terra, tornando-a feliz como for antigamente. Assevera, afirma, o Senhor afirma. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas, sem animais, eu garanto, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as cidades. Continua existindo cidades, continua existindo rebanhos, e existindo pastores, existindo bom pasto. Ele diz: essa é a condição que eu estou reservando ainda para esse tempo. Por pior que pareça a situação, Ele consegue fazer uma promessa desse nível. Por quê? Porque Ele é quem é. Amém? Amém. Pai, queremos colocar a nossa vida perante Ti. Obrigado por nos identificarmos contigo, e por isso somos iguais a Ti, somos chamados de iguais, por identificação, por identidade. Sabemos que nessa igualdade da nossa voz podemos ecoar, estamos ecoando, para que este tempo que a Tua palavra acabou de dizer, Ele venha e derrame misericórdia, a fim de que muitos ainda venham comer do mesmo pasto. O Senhor diz na Tua palavra que haverá pastores que terão bons pastos para cuidar, dar descanso para as ovelhas, e haverá esse descanso em todo o Teu rebanho nas cidades.
Então que as cidades também encontrem com o rebanho que segue para o pasto. Que haja um avivamento nas cidades, que haja uma busca desenfreada por esse pasto verdejante da tua palavra, havendo uma mudança, uma alteração, um fortalecimento da fé, crendo naquele que nos chamou, não crendo naquilo que o homem diz, ou nos decretos da terra, mas crendo no decreto, nas leis, nos princípios do Senhor. É a tua palavra que diz, e é na tua palavra que já descansamos. Para nós ela já é o pasto verdejante, para nós ela já é o nosso descanso, para nós ela já nos faz ver o que o mundo não vê, mas nós já vemos um período de refrigério, do qual o Senhor há de providenciar, para que todos saibam que tu és quem és. E todas as imagens de idolatria, tudo aquilo que quiser roubar a tua glória vai ser quebrado, e somente o teu nome é exaltado, porque o teu nome há de ser exaltado, o teu nome há de ser glorificado nesse tempo. Então eu oro para que haja essa reversão de quadro. Eu oro pelas famílias que estão vivendo um tempo de sequidão, vivendo um tempo de flagelo, um tempo de dor, de sofrimento, um tempo de incerteza, de medo, de insegurança. Que possa haver já, desde já, a operação do descanso do Senhor no seio dessas famílias, Pai. E o descanso que vem do Senhor não é mero descanso por descansar, mas é um descanso que traz a solução plena. Então que esse descanso venha e que possa trazer algo novo para esse tempo diferenciado na Tua presença. Assim eu oro, creio, descanso e sei que nós podemos, com autoridade e com identidade igualzinha Tua, podemos chegar diante de Ti com voz ativa, e sabemos que a Tua voz também há de ecoar, e que o ecoar das vozes da noiva e do noivo tragam paz para a cidade, para o estado, para o país, para as nações, porque assim a Tua palavra declara, e assim eu creio, assim eu assumo, eu recebo para mim esta palavra, recebo para minha casa, recebo para minha cidade, para a igreja, recebo, Senhor, para esse ministério, eu recebo para todos nós, porque a Tua palavra que diz, não é homem, és Tu quem fala, e quando o Senhor fala, eu só creio e descanso naquilo que creio, porque sei quem sou, sabemos da autoridade, sabemos da identidade que temos. Então, Pai, toma nossas vidas e fortalece os corações, para que tenha uma semana gloriosa, diferenciada, e essa manifestação já seja desde já, dentro do seio da Tua casa, no seio da família, cada filho e cada filha que está aqui agora, que está assistindo, possa ver a manifestação do Seu poder, ainda agora, nessa semana, nesses dias que se seguem, possa ver a manifestação do pasto verdejante em tua vida. Assim eu declaro, assim eu creio, descanso e agradeço, já antecipadamente, na certeza de que já foi feito, em nome de Cristo, amém. Amém? Eu creio, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, você que daqui a pouquinho vai para casa, clica lá e veja a última parte, porque vai ser a última chave para que a gente seja incentivado, ativado a orar, e sair todo medo, e saber que quando eu vou na certeza. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui compartilhando a Tua presença. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão presentes aqui, são poucos, porque precisa ser dentro de uma norma. Assim, eu falo em nome da minha casa como um pastor local. Obrigado, eu agradeço a presença do Senhor, mas eu também agradeço a presença de vocês. Amém? Porque se tiver uma vida só, eu prego da mesma maneira, e não é uma só que está aqui. Além de muitas aqui, tem muitas aí. Então que o Senhor seja acrescido em graça na vida de cada um de vocês, de cada um de vocês, de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos, e corre lá e acessa, que vai ficar a live e vai ficar ligada. Amém? Daqui a pouco nós entramos de volta com mais uma palavra abençoada. Aleluia.